Olá, meu nome é Claudemir Bezerra e esse é nossos vídeos de todas a semana. Hoje nós estamos aqui, quarta-feira, meio de semana, viemos para mais um vídeo. Vamos aprender hoje sobre oração, oração. Nós estamos orando, certo? Será que nós estamos realmente fazendo a oração como Deus nos ensinou, como Deus quer que nós fazemos? Nós falamos com Deus ou nós vivemos repetindo frases que Ele simplesmente colocou para nos ensinar a orar e nós não estamos fazendo nada certo? Vamos lá, vamos hoje para Mateus capítulo 6, vamos começar no versículo 5, e ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos passam para vê-los. Isso daqui, Deus estava ensinando o pessoal, para começar aqui, Ele estava ensinando os seus discípulos a não orar como os hipócritas que viviam por lá. Eu lhe digo que a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual? Dessa daí, ficar se mostrando, né? Desses aplausos dos povos também que gostavam disso, né? Aí ele continua: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai que observa em segredo os recompensará. Amém? Então você, quando você for orar, faça a sua oração no sossego, na paz. Na paz, de preferência, quando estiver bem, né, tudo quieto, sem barulho. Entre em comunhão com Deus, entre em comunhão com o Espírito Santo e comece a conversar com o Pai. Mas vamos lá. Então, ele diga: não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo que pedirem. Mesmo que você vai pedir alguma coisa, Deus já sabe o que você precisa, né? Deus quer ouvir você pedindo. Você não é um robô. Você não é uma máquina que só faz o que Deus quer. Ou então, Deus não te largou aqui, está lá no céu, lá a muitos bilhões de anos-luz daqui, e largou você, largou eu, largou nós aqui, nós que seguiremos. Não, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que conversa comigo, conversa com você. Ele controla nossas vidas. É Ele que nos dá o caminho. É Ele que nos dá a palavra que ilumina o nosso caminho, que clareia os nossos passos. É por isso que Ele quer essa interação. Mas agora veja bem. Portanto, orem da seguinte forma. Veja bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês recusarem a perdoar os outros, seu Pai também não o perdoará dos seus pecados. Agora, uma coisa muito interessante aqui. O que eu acabei de ler aqui acabou, por tradição da igreja, virando a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Mas isso não é o que Deus quer que você ore. Isso daqui é um desenho do que você deve falar com Deus. É um desenho do que deve brotar no seu coração. Ele diz aqui: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no sol. Perdão, na terra como no céu. Isso é um relacionamento com Deus. É o seu relacionamento. Quando você vai começar uma oração, quando você vai começar a entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus como Ele diz anteriormente, isso é o modo como você deve chegar a Deus. Senhor, né? Você está tratando com quem? Com Deus. Primeiro você vai bater um papo com Deus. Primeiro você vai conversar com Deus, né? Você vai colocar Deus aonde Ele deve estar no seu coração, no trono. Então você vai começar falando que Deus, como Deus é, né? Que Deus é o dono dos céus,
né? Deus é o Senhor dos senhores, e que a vontade dele seja sempre feita, apesar do nosso querer, do seu querer, do meu querer, entendeu? Aí ele continua: dá-nos hoje o pão de cada dia e nos perdoar nossas dívidas, Senhor, né? Mantenha a minha casa abastecida, Senhor, mantenha a minha família abastecida, não me deixe, né, cometer nenhum erro de perder meu emprego, Senhor, me abençoe no meu emprego, Senhor, me dê a dádiva de continuar, Senhor, trabalhando, me dê a dádiva de continuar sendo sábio, me dê inteligência, sabedoria, para sempre trazer o pão de cada dia, Senhor, para minha casa, não me desfavoreça, Senhor, é isso que ele está dizendo, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Senhor, sempre em tudo, como eu comecei a dizer, Senhor, sempre em tudo, Senhor, que a sua vontade seja feita acima do meu querer, acima do meu pensar, acima dos meus desejos, Senhor, porque eu sei que tudo que o Senhor tem para mim é melhor. Tudo que o Senhor tem para mim é melhor, melhor até mesmo daquilo que eu estou pedindo, e que eu estou pensando, que eu estou sonhando e trabalhando para conseguir. Então, Senhor, se não der certo, amém, porque eu sei que a sua vontade sobre a minha vida será feita, será a justiça, entendeu? Aí ele continua: perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Senhor, perdoa-me, porque só o seu perdão me trouxe aqui, Senhor. Apenas o seu perdão pode, Senhor, me livrar do juízo final. Apenas o seu perdão, Senhor, pode me trazer a sentença que me afasta de ir para o inferno, Senhor. Só o seu perdão, Senhor, para me manter aqui firme, justo, Senhor, cuidando da minha família, sendo abençoado por Ti, mas isso é só com o seu perdão, Senhor. E me dê força e capacidade e amor no meu coração para que eu possa perdoar todos aqueles que me ofendem, todos aqueles que me vêm, Senhor, com tribulações, trazendo coisas ruins para o meu coração, mas que eu tenha o seu amor, Senhor, no meu coração, e que eu perdoa ele, para que assim eu também seja perdoado por Ti, porque é assim que o Senhor deseja, entendeu? Aí ele continua: e não nos deixei cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Senhor, em todo o tempo eu peço, Senhor, sabedoria para andar nos caminhos de Ti, para não escorregar, Senhor, para que o mal não me alcance, Senhor. Desvia os meus olhos, Senhor, da maldade desse mundo, Pai. Desvia meus olhos, Senhor. Fecha os meus ouvidos para toda maldade que está sendo dita. Fecha os meus ouvidos para as maldades da televisão, para as maldades do YouTube, para a maldade do mundo, Senhor. Fecha os meus ouvidos, Senhor. Fecha os meus olhos. Não deixe que meus pés escorreguem para o mal, Senhor. Me livre desse mal, Senhor. Pois Tu, somente Tu, Senhor, é capaz de trazer a paz no meu coração e me livrar de todas essas coisas ruins que esse mundo nos oferece e que esse mundo nos joga em cima, Senhor. É assim, Senhor. Não deixem cair em tentação, irmão, pois o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Só Tu, Senhor, é Rei, Senhor dos senhores e Deus dos deuses, Senhor. Só Tu é Deus, meu Pai. Não existe outro como a Ti. Então o Senhor está entronado, Senhor, no trono da majestade, onde o meu Salvador Jesus Cristo está à sua direita, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, todas essas coisas que o Senhor está me ensinando nessa oração, Senhor, nesse tipo de oração, porque é isso que o Senhor quer que nós oremos, Senhor. Amém, Deus. Amém. Essa é a oração que Deus quer que você faça. Essa é a oração que Deus quer que você vá até o seu quarto, feche a porta e fique ali batendo papo com Ele. Porque se fosse para você ficar repetindo isso aqui, ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o teu reino, você não precisaria entrar no seu quarto. É uma coisa que em 10 segundos, 5 segundos você faria. Mas não é isso que Deus quer que você faça. Esse é um modelo de oração. Você tem que começar, você tem que externar para Deus o que você pensa sobre Deus, o que você pensa que é Deus, o que o seu coração e sua mente já captou, o que Deus é para o mundo e para a sua pessoa. Você está conversando com o Deus Todo-Poderoso. Primeiro você assenta Ele no trono, senta Ele no trono da grandeza, da extraordinária maravilha que é Deus. Depois você começa a conversar com Ele.
Depois você começa a falar para Ele que só Ele é capaz de te perdoar todos os seus erros de todos os seus dias. Os meus erros de todos os meus dias. É assim que nós devemos orar. Não é para ficar repetindo isso. Essa oração do Pai Nosso é tradição das igrejas católicas. Mas não é assim. Isso é um molde de como você faz orar. Você primeiro começa assim, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você... É isso que Deus está passando para mim e para você. Sabe como que eu oro? Eu tenho o meu devocional. O meu devocional é de manhã e à noite, né? A hora que eu levanto e a hora que eu vou dormir. Eu leio um trecho da Bíblia, leio uns capítulos da Bíblia, reflito sobre aquilo, depois eu vou orar. Eu vou pedir para Deus me capacitar a entender e fazer tudo aquilo que eu li naquela noite, naquela manhã. E também eu vou pedir para Deus para me dar um dia maravilhoso, para me dar forças, capacidade, tudo isso que eu acabei de orar agora com vocês. E também à noite eu vou agradecer a Deus porque Ele me deu a capacidade nesse dia de fazer tudo isso. E que Ele me deu o descanso, o repouso do justo, porque nesse dia eu fui justo, mesmo sendo pecador, mas eu sou salvo por Jesus, né? Então, esse modelo de oração é para a gente fazer isso. É por isso que ele fala, se tranque no seu quarto, sozinho, vai lá bater um papo com Jesus. Oração é bater um papo com Jesus. Olha como que eu faço a minha oração. Eu vou pegar aqui, não sei se dá para vocês, vamos ver se dá para vocês ver. Ó, um caracol, né? Eu faço um caracol aqui, ó, um caracol. Então eu começo de dentro para fora. Aí eu coloco aqui que primeiro eu vou enxergar a Deus, saber quem Deus é. Depois eu vou começar por mim, pedindo para mim, pedindo né, a sabedoria, a inteligência, pedindo paz, pedindo que Deus me ajude, que Ele me cure dos meus pecados, que Ele perdoe os meus pecados, que Ele abençoe o meu dia. Aí eu parto para a família, depois eu expando, aí eu vou saindo do caracol para fora, de dentro para fora, aí eu vou na minha família, que a minha família seja abençoada, que né, todos os meus irmãos, a casa de cada um, meus sobrinhos, meus netos, meus filhos, né? Aí depois eu vou para a minha igreja, abençoar os pastores, que eu pedi pelos pastores, pedir pelas coisas pelos ministérios da minha igreja, pelas histórias que a minha igreja quer alcançar, tudo que ela anda fazendo, pela construção do novo prédio que nós estamos fazendo aqui na minha cidade. Depois eu vou para os irmãos dentro da igreja, eu vou pedir que os irmãos da igreja sejam abençoados, eu vou colocar em oração o nome daqueles que eu sei que estão passando necessidade, que estão passando dificuldades, melhor dizendo, né? Com doenças, com falta de dinheiro, com isso, com aquilo, no casamento, com filhos, e isso tudo. Depois eu vou passar para os amigos, né? Meus amigos que estão fora da igreja. Eu tenho muitos amigos fora da igreja. Eu vou pedir para eles, eu vou pedir para Deus chegar ao coração deles. Eu vou pedir para Deus ajudá-los, né? E depois eu vou pedir pelo mundo em geral, que é os nossos representantes, os nossos políticos da minha cidade, do meu estado, do meu país e de todo mundo, porque tem cristão em todo mundo e todos eles merecem esse cuidado dos seus governantes, né? Então é assim que eu oro, entendeu? Então você tem que ter um tempinho, 15 minutos, meia hora, para ficar ali diante de Deus, fazendo essas coisas, pedindo essas coisas, mas não chegar a ajoelhar diante de Deus e Pai nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim no céu como no tudo. Não é assim. Isso daqui é um modelo. Ele está falando, a primeira parte aqui, ó, é relacionamento você com Deus. A segunda parte é relacionamento Deus com você, né? E você com o povo. Né? Essa oração para Deus é inválida, não tem nexo, não tem um porquê, ela não tem sentido, porque ela não foi colocada aqui para ter esse sentido que as pessoas colocaram nela. Né? Ela tem o sentido para que te incentivar e te mostrar a quem você está lendo, para quem você está orando e com quem você está falando. Isso é o que a Bíblia traz para nós, ensino de Cristo em Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua semana. Continue abençoando seu trabalho, seus estudos, seus sonhos e que tudo vá bem na sua família.